Boa noite, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live então sobre hipertensão e exercício físico, né? Gente, antes de começar, quero dizer o seguinte: por que eu tô fazendo essas lives? Eu tô fazendo principalmente para mostrar um pouco um outro lado assim da educação física. Podem ir entrando aí, pessoal. O que acontece? A gente está muito acostumado a ver exercício físico, atividade física, mas como o lado estético, né? Ou de alguma outra forma, ou por diversão, ou apenas para fazer esporte, né? O que eu tô querendo trazer aqui, talvez, para vocês? Um outro lado, um lado mais da saúde, como é importante, né? O exercício físico para melhoras de algumas patologias, de algumas doenças importantes, né, que acometem aí uma grande população brasileira e também do mundo, né? Então hoje eu quero começar, hoje estou fazendo minha primeira live aí, então eu quero trazer essas informações de como o exercício físico pode auxiliar aí no controle da pressão arterial para pessoas que têm hipertensão. Primeiramente quero me apresentar, meu nome é Alessandro Basso, muita gente me conhece somente como Paraná, mas muita gente também me conhece como Alessandro Paraná. Então eu vou trazer essas informações sobre hipertensão. Primeiramente quero dizer o seguinte: algumas situações também já me apareceram de pessoas dizendo assim, não, alguém da família tem hipertensão, daí a pessoa fala assim, não, o meu pai, por exemplo, não tem hipertensão, ele tem pressão alta. Então pessoas não sabem, né, o que significa hipertensão. Eles acham que ou pode ser um outro tipo de doença, né? Então eles têm esse conhecimento de pressão alta. Então a pressão alta é também a hipertensão. Eu vou começar então falando sobre o que é a hipertensão, né? Então a hipertensão nada mais é do que a pressão que o sangue exerce nas artérias, na corrente sanguínea. Então o sangue ele gera uma pressão, né, na corrente sanguínea, que é denominada ali a pressão arterial. E quando a pressão é alta, quando a pessoa tem hipertensão, o coração ele trabalha mais do que deveria. Então o coração trabalhando mais, ele acaba hipertrofiando o miocárdio. O que é o miocárdio? O miocárdio nada mais é do que o músculo que fica no coração. Então, como a gente hipertrofia o quadríceps, né, a nossa perna, a nossa coxa, nosso peitoral, a gente trabalha para ganhar massa nessas regiões, nesses grupos musculares, a gente também tem um músculo chamado miocárdio no coração, que ele também acaba hipertrofiando. Existe então, aí vocês podem perguntar, tá, mas no exercício físico o coração acaba acelerando mais, então quer dizer que vai acabar hipertrofiando igual, mas quando o coração ele começa a disparar mais rapidamente quando a gente está fazendo exercício físico, é um tipo de frequência cardíaca, e a frequência cardíaca de repouso, aquela que a gente tem que estar abaixo de 70, às vezes 60, pessoas mais condicionadas, se ela está mais elevada, tem pessoas que realmente têm uma frequência cardíaca de repouso mais elevada, chegando a quase 100. Essa sim é prejudicial para o coração. Então, existe a pressão diastólica e sistólica. Então, a pressão é aquela 12 por 8. A 12 seria a sistólica, é quando o coração ele infla para jogar o sangue para a corrente sanguínea, para todo o nosso corpo. É quando ele
aperta, e a diastólica é aquela quando relaxa para retornar o sangue até o coração. Então, quando o coração hipertrofia, essa região muscular, acaba obstruindo o ventrículo esquerdo, que é a região que jorra o sangue para o nosso corpo. Então, acaba obstruindo essa região, que acaba prejudicando muito aí o fluxo sanguíneo do nosso corpo todo, né? Então, existe essas dúvidas, né? Então, eu só fiz essa introdução para a gente saber realmente o que é hipertensão. Então, vamos entender agora o que o exercício físico ele faz no nosso corpo, o que acontece no nosso corpo quando a gente faz exercício físico para poder combater a hipertensão. Então, a pressão arterial ela é regulada pelo nosso sistema nervoso autônomo. E nesse sistema nervoso autônomo existe o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, assim, quando a gente vai fazer exercício, a gente está com o nosso músculo, nossa região periférica. A gente fala muito sobre região periférica. Quando eu falar sobre região periférica, são os nossos membros, perna, as duas pernas, braços, essas regiões que são as periféricas. Então, assim, os músculos, eles estão numa vasoconstrição, eles estão apertados. Então, o que acontece? Se eles estão contraídos, o fluxo sanguíneo é um pouco mais difícil de acontecer. Então, ele está sendo muito levado pelo sistema nervoso simpático, que esse sistema nervoso simpático ele desencadeia acelerações no nosso corpo, então acaba tendo mais aceleração também no nosso coração, que acaba disparando esses hormônios e acaba acontecendo essa vasoconstrição na região periférica, principalmente na musculatura. Então, assim, quando a gente começa a treinar, a gente começa a fazer os exercícios, começa a desencadear várias reações. Então, tipo, o que pode acontecer? A gente vai ter uma aceleração de adrenalina, a gente vai ter também um aumento de angiogênese. O que acontece? O que é angiogênese? Angiogênese são novos vasos. Então, o exercício físico ele ajuda a criar novos vasos, ajudando no fluxo sanguíneo, né? Quanto mais artérias a gente tem, mais a gente consegue ter um fluxo sanguíneo melhor, de uma forma mais saudável para todas as regiões. Lembrando também que a hipertensão ela pode desencadear. Como que a gente pode também daqui a pouco adquirir a hipertensão? Geralmente também a hipertensão ela é genética, né? Os pais, avós tiveram ou têm a hipertensão, então a pessoa precisa ficar mais atenta nesses casos para estar controlando, para estar sempre avaliando se realmente vai ter essa patologia. Até porque a hipertensão tem que ter um cuidado muito grande, porque é uma doença silenciosa. Você não sabe se tem hipertensão, a não ser que você vá no médico e verifique, né? Se você tem realmente hipertensão ou não. Porque muito difícil você ter algum sintoma sobre essa doença. E aí o que acontece? A gente começa a fazer exercício físico e vai começando a desencadear algumas reações. Então, por exemplo, a gente tem um vasodilatador muito potente no nosso corpo, que ele se chama óxido nítrico. Então, assim, a gente, na região da artéria, onde tem essa corrente sanguínea, quando a gente começa a fazer exercício, a nossa temperatura corporal começa a elevar, a gente começa a produzir mais ATP, que é a nossa energia, a gente começa a usar mais creatina fosfato também, que é uma substância que a gente tem no nosso corpo. E assim, a gente começa a mudar o pH da nossa corrente sanguínea também. E assim,
todo essa cadeia, essa química que acontece dentro da corrente sanguínea, acontece um cisalhamento que como é que eu posso explicar? Ela começa o sangue começa a bater nas artérias, nas paredes das artérias, e esse cisalhamento ela vai desencadear esse vasodilatador chamado óxido nítrico. E o óxido nítrico é um gás e ele acaba migrando da corrente sanguínea para dentro do músculo. E aí o músculo ele vai estar contraído porque está tendo uma maior, como é que posso dizer, um maior disparo do sistema nervoso simpático para o músculo, para contrair, e aí através do óxido nítrico ele vai dilatar, ele vai fazer com que essa reação química mude, e aí o sistema nervoso parasimpático vai poder fazer essa vasodilatação, acalmando um pouco mais o coração, diminuindo a frequência cardíaca e automaticamente criando essa reação química que vai dilatar a nossa região periférica, que é a musculatura. E daí o que acontece com isso? O sangue vai poder fluir de uma melhor forma e o coração não vai precisar trabalhar mais do que deveria. Então ele vai conseguir bater de uma forma que consiga jorrar sangue para toda a região do corpo com menos trabalho. Então é isso que esse óxido nítrico ele acaba fornecendo de benefícios para a gente enquanto a gente está realizando o exercício. E aí o que pode causar também, além da genética, a hipertensão? Então, hábitos que não sejam saudáveis, né? Então, por exemplo, tabagismo, uma pessoa que fuma, uma má alimentação também pode causar, inatividade física, como eu venho batendo nessa tecla, e o álcool também pode fazer com que a gente venha a adquirir a hipertensão. E aí, a partir desses hábitos inadequados, que eu posso dizer, ela pode causar algumas situações. Por exemplo, a hipertensão, aterosclerose, que nada mais é do que uma gordura excessiva dentro da corrente sanguínea, e isso pode ajudar demais a obstruir a corrente sanguínea. Então pode acontecer de obstruir essa aterosclerose, pode acontecer na região periférica, que eu comentei, né, nos braços, nas pernas, que daí pode se concluir com trombose, ou se for na região da cabeça, do cérebro, pode acontecer um AVC, se tiver com uma situação muito mais avançada aí de gordura no sangue, né? Intolerância à glicose também pode acontecer se a gente tiver esses hábitos não muito saudáveis, né? E aí pode desencadear doenças maiores como diabetes, cânceres, doenças cardiovasculares, enfim. Você vê que, perceba que um detalhezinho, uma situação que você venha a fazer de uma forma recorrente, né, que não seja saudável, que não seja bom para a sua vida, pode desencadear lá na frente com uma doença muito grave. Então, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, né? Mas se você realmente todos os dias construir hábitos que não sejam saudáveis para você, lá na frente a gente pode pagar o preço, né? O resultado pode vir de uma forma que a gente não gostaria de ter, né? Então, assim, tem alguns cuidados que a gente precisa ter também, né? Eu como profissional da educação física, já sei de algumas histórias também bem tristes com pessoas hipertensas que treinando acabaram passando mal realmente treinando, né, dentro do treino mesmo. Por quê? O que acontece? As pessoas hipertensas, elas
toma um medicamento. Alguns tipos de medicamento. Tem um que ele se chama beta-bloqueador. O que ele faz? Ele bloqueia um pouco a frequência cardíaca. Então, por exemplo, a gente vai treinar, a gente vai fazer, vamos supor aqui que eu vou correr. Aí correndo, a minha frequência cardíaca ela vai subir. Só que se eu sou um usuário de beta-bloqueador, esse remédio ele vai fazer com que meu coração chegue até um patamar. Então, por exemplo, eu estou correndo de uma forma que meu coração deveria chegar a 180 batimentos por minuto. Mas o beta-bloqueador, o remédio, vai fazer com que eu chegue somente a 160. Então, por mais que eu esteja com um frequencímetro com o meu aluno, pegando em tempo real a frequência cardíaca dele, eu não vou saber realmente em que batimento ele está. E existe uma situação chamada duplo produto. O que é o duplo produto? Duplo produto é a frequência cardíaca que ele está no momento, vezes a pressão sistólica. Então lembra que são duas, a pressão sistólica e a pressão diastólica, a 12 por 8. Então eu teria que saber a pressão sistólica dele naquele momento da corrida para fazer um cálculo junto com a frequência cardíaca para mim saber o duplo produto dele. Eu tenho um ponto de corte para saber quando que se torna já um nível perigoso para ele ou não. Então acontece isso, a gente não sabe realmente em que frequência cardíaca ele está, para que eu tenha esse cuidado real assim, né, com o aluno. Então realmente precisa ter alguns cuidados mais específicos para pessoas que têm essa doença, né? Outra situação também muito, muito importante é que a gente tem que entender se o aluno tem hipertensão, cuidados em relação à pressão dentro do treino. Então, se eu for fazer, por exemplo, treinos de perna, vou fazer um treino de perna com o aluno, se eu fizer bilateral, se eu fizer as duas pernas junto, eu vou estar trabalhando, por exemplo, as duas coxas no mesmo tempo. O que vai acontecer isso? O corpo demanda um maior sangue rico em oxigênio para aquela região, porque está sendo muito vascularizada a região da coxa. Então a coxa é um grupo muscular muito grande, o quadríceps, né? Se eu estiver trabalhando as duas, vai ser um gasto energético e assim o corpo vai demandar uma maior demanda, vai enviar maior demanda de sangue rico em oxigênio para essa região. E a pressão vai aumentar. A pressão aumenta e isso não é bom para quem tem hipertensão, que daí a pressão geralmente passa de 200. Se o treino estiver muito intenso, pode sim, né? E a pessoa for um pouco destreinada também, ser um pouco sedentária, pode ocasionar uma pressão bem alta e aí aumentar esse duplo produto e não ser muito benéfico aí para a saúde do aluno. Então tem que ter esses cuidados, trabalhar talvez mais unilateral, de uma forma que eu trabalhe uma perna, depois trabalhe outra, tentar não ir até a falha, eu digo assim, até a exaustão, né? Para pessoas hipertensas realmente não precisa, mas assim, gente, tem exceções, tem pessoas que já estão controladas, né? Já tem pessoas que já tem um acompanhamento médico, já está tomando remédio há muito tempo. Também é bom dizer o seguinte, o exercício físico tem esse poder enorme sobre a vida das pessoas com patologias, sobre hipertensão que está sendo a pauta agora. Só que tem situações que realmente o aluno já tem uma doença, a doença já está bem avançada, entendeu? Então não tem situações que realmente o exercício ele pode ajudar para diminuir talvez os miligramas do remédio, mas vai ter que caminhar junto ali com o medicamento e o exercício físico. Só que o exercício físico pode te ajudar de outras formas, né? Você pode
se sentir melhor, você não vai se sentir mais ofegante, pode melhorar esse retorno venoso, que vai melhorar o retorno venoso do sangue, né, para retorno até o coração e distribuir melhor, né, para as regiões do corpo. Então é preciso sim, né, ter esses cuidados. Eu trago para vocês também aqui um estudo que foi feito. Esse estudo foi feito com idosos, mas assim, idosos eles são mais acometidos, né, com essa doença. Só que no Brasil, o Brasil tem 30% da população tem hipertensão, das pessoas adultas, né? Só que dos idosos já passa de 50%. É bem comum, é bem comum essa doença, e como eu disse, ela é silenciosa. Então, se a gente for parar para analisar, muitas pessoas têm essa doença e não sabem, né? Não conseguem tratar, ou vão fazer algum tipo de exercício sem saber que realmente possuem essa doença, né? Então veja como é preciso ter acompanhamento médico, fazer esses check-ups, né, que é falado a cada, vamos dizer assim, pessoas mais novas, né, pessoas adultas saudáveis, a cada um ano seria muito importante fazer esse tipo de check-up, né? Exame de sangue também, vitaminas, hormônios, para saber se está tudo ok, né? Mas, enfim, realmente tem pessoas que não sabem, mas já tem... e outra situação também importante é que quando a pessoa tem hipertensão, já é a porta de entrada para você se tornar uma pessoa que tenha um pouco mais de sobrepeso, né? Daí vocês com sobrepeso já está se encaminhando para a obesidade. Então é preciso ter esse cuidado, porque depois desencadeia para outras situações mais complicadas, né? Mas voltando aqui pro estudo que foi feito com idosos, foi feito com 9 mulheres e 7 homens. Então, como é que foi feito esse estudo? Eles fizeram 3 grupos. Então, foi feito o grupo controle, que o grupo controle, eles ficaram 40 minutos em repouso, não fizeram nada. O outro grupo fez um circuito de 10 exercícios. Eles fizeram com 10 exercícios, tanto para o grupo 1 quanto para o grupo 2. Então, perceba que tem 3 grupos, um que ficou em repouso, não fez exercício nenhum. O grupo 1 fez os 10 exercícios, uma vez só. E o grupo 2, que fez os mesmos 10 exercícios, só que fez 2 vezes esse circuito, passou 2 vezes. Então, fez um volume maior de treinamento. E depois eles verificaram, logo após o término dos exercícios, do treino, eles verificaram a pressão arterial. Só que eles também fizeram por um dia. Existe um mapa que se coloca, né, na pessoa para verificar a pressão arterial dela por um dia, por 24 horas. Então eles fizeram isso também. E aí eles verificaram que o grupo que passou 2 vezes no circuito, teve uma baixa mais significativa em relação à pressão. Então tiveram no grupo que passaram 2 vezes, eles tiveram uma diminuição de 12 mililitros de mercúrio. É muita coisa, 12. Por exemplo, se a pessoa tá lá com 15, já foi para 13,8, entende? Então é muito, é bastante mesmo. Agora, qual é o objetivo, assim, qual é a missão do preparador, do profissional de educação física? É fazer com que esses níveis não sejam apenas agudos. O que é o resultado agudo? Veja que eles fizeram o treino, eles realizaram o treino e eles tiveram uma baixa da pressão arterial em questão de 24 horas. Mas qual é a nossa missão? Qual é o nosso objetivo? É fazer com que esse resultado seja crônico, não agudo. Não somente agudo, mas crônico. O crônico seria por mais tempo,
que o corpo consiga sustentar por mais tempo essa diminuição da pressão arterial, porque o normal é depois, logo após o treino, baixar a pressão arterial, pelos efeitos fisiológicos que eu comentei com vocês, e passando algumas horas, voltar, né? Acaba voltando a pressão normal, a mais alta, né, que a pessoa hipertensa tem. Então, qual é a nossa grande missão? É realmente, mas isso, o que acontece? Isso precisa tempo. Precisa cuidado, precisa persistência do aluno também, para que a pressão arterial possa diminuir de uma forma significativa e de uma forma crônica, né? Que realmente isso aconteça para sempre, né? Na vida do aluno, mas sabendo que vai ter que ser um treino pro resto da vida, né? Mas para todos, não só para quem tem hipertensão. O treinamento, ele é para todos e para tudo. Realmente, por isso que eu estou trazendo essas informações, para a gente começar a talvez mudar essa chave, que realmente o exercício físico é só para estética. Eu vou me preparar para algum tipo de competição, depois eu paro, enfim. Não, a gente vê e cansa de ver, aí depois da pandemia também a gente teve esse exemplo, né, de como o exercício físico transforma situações dentro do nosso corpo, que nos ajuda aí a encarar doenças e situações adversas, né? Então, que a gente possa ir aos poucos ir mudando, né, essa concepção. E, tipo, eu entendo também que a gente tem uma vida e é difícil encaixar o exercício físico na nossa rotina. Eu entendo muito bem isso, mas a gente não está falando aqui de 5, 6, 7 vezes por dia. A gente é pessoa, nós somos pessoas que comuns, assim, que trabalham e a gente não tem o tempo que gostaria para ir numa academia ou, enfim, fazer algum tipo de exercício em casa mesmo, mas que você possa realmente tirar algum tempo para você e cuidar um pouco da saúde, né? Que já estudos também demonstram que 30 minutos, 40 minutos bem feito já acontecem resultados bem significativos aí no nosso corpo. Então eu trouxe esse estudo para realmente a gente ver como realmente não é balela, é verdade, né, que o exercício ele ajuda a diminuir os níveis pressóricos aí do nosso corpo. Então, assim, não sei se alguém fez alguma pergunta, eu deixei para verificar no fim, né? Se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa, pode colocar. E só retomando também, né? Então, o que a gente falou. A gente falou, então, o que é a hipertensão, porque às vezes realmente existe essas dúvidas. É até engraçado. Uma vez eu perguntei para um aluno se alguém na família tinha hipertensão, ele falou que não, mas que tinha pressão alta. Então não é uma dúvida talvez só dele, né? Seja de mais gente. Mas assim, gente, também é importante sempre a gente ter conhecimento, né? Então o que eu estou tentando aqui trazer para vocês é um pouco de conhecimento, porque é uma doença que atinge muita gente, né? E principalmente que é uma doença silenciosa, então a gente tem que ter esse cuidado. E assim, ó, como é que eu posso fazer? O Paulo colocou aqui, qual a frequência ideal de treinos para quem tem hipertensão? 2, 3 vezes na semana? Muito boa pergunta. Assim, ó, o que acontece? A gente tem que saber também a idade, né? A idade da pessoa que está chegando para treinar, mas também quanto a pessoa consegue treinar, né? Eu falei agora aqui sobre a frequência. Então as pessoas talvez não tenham um tempo ideal, né? Mas como é que eu posso dizer? Vamos colocar aqui um exemplo de pessoas mais comuns, assim, né? De se ver, que tem 2, 3 vezes por semana para treinar. Então já é o suficiente. Se a gente for ver
a gente sempre tem que começar a contar dias da semana, são 7. Então, se eu faço exercício físico 3 vezes por semana, 4 eu já não faço. Então, se eu faço 4, é mais que 3. Então, realmente, o ideal, né, seria umas 4 vezes por semana, até porque a gente comenta também que para fazer exercício físico a gente fica lá 1 hora e as 23 horas seguintes do dia a gente está fora, né, do treino. Então vai também da gente se cuidar com essa situação de se cuidar fora, né? A gente tem que cuidar da alimentação, do sono também, muito importante, tomar água, tudo isso está muito, muito ligado à nossa qualidade de vida e também para evitar doenças, né? A Graça colocou: esse tempo para nós é importante para relaxar também a mente. Com certeza, né? Dentro da academia ou fazendo exercício físico de qualquer forma, aonde for, é muito importante aí até para a mente, né? Porque tá tendo muitos casos aí de depressão, ansiedade, e seria mais um tema aí para a gente falar também sobre isso, né? Como o exercício ajuda a liberar hormônios, né, que nos ajudam aí para o nosso bem-estar, né? A Gi Bertot Store pergunta: como alguém que nunca fez atividade física pode começar? No sentido de cuidar da pressão. Boa pergunta também. Eu ia até comentar sobre isso, que assim, ó, se a gente não tem tempo para ir na academia, ou enfim, o que eu posso fazer, se eu tenho realmente, já sei que eu tenho essa doença, você pode começar, nunca fiz nada, por exemplo, tá? Eu sou uma pessoa sedentária, começa com uma caminhada, aí a gente vai perguntar, a gente vai questionar, caminhada, mas caminhada o que vai fazer? Para pessoas que não estão acostumadas a fazer, não estão fazendo nada, caminhada já vai fazer uma diferença enorme, e se conseguir ter uma periodização dessa caminhada, hoje eu caminhei 20 minutos, é o que eu consegui. Amanhã, caminha 25. Depois da manhã, caminha 30. Passou uma semana, na próxima semana, caminha subindo um morro, né? Você já vai sentir diferença tanto nas pernas, já vai te exigir mais dos membros inferiores, e também do teu sistema cardiorrespiratório, já vai deixar você um pouco mais ofegante. Então, priorizar. Aí, tipo, já tô bem, já tô caminhando, subindo, caminhando rápido. O que eu posso fazer? Caminha, corre um pouquinho, né? Vai melhorando esse teu sistema cardiorrespiratório, liberando óxido nítrico, que vai ajudar na vasodilatação periférica, que vai ajudar demais no controle da pressão arterial. Então, às vezes, não tenho condições de ir na academia, não tenho tempo, enfim, começa assim. Claro que a gente vai precisar evoluir, enfim, mas daí vem outra parte. A gente, né, tem exercícios também que se faz em casa, mas o mais importante é não ficar parado, né? O Marcos comenta o seguinte: apenas caminhada serve para começar com as práticas do exercício? É isso aí, eu já respondi. Qual o tempo ideal para alguém sedentário? É isso aí. Então, para uma pessoa sedentária, o que acontece? É melhor a gente fazer de uma forma constante do que fazer muito por um pouco tempo. Eu vou lá caminhar 1 hora hoje, aí só vai caminhar daqui 20 dias. Então não valeu, é melhor você caminhar 20 minutos agora, que seja mais prazeroso, que você pense, foi legal, foi bacana, fui lá, caminhei, voltei, amanhã eu vou de novo, amanhã eu vou caminhar 23 minutos, 25, 27, 30, vai aumentando de uma forma que você se sinta bem e que seja prazeroso. É difícil, lá na academia, onde eu trabalho, muitas pessoas chegam lá e falam: eu não gosto de treinar, não gosto de fazer exercício. Eu comento assim: tá, você vai mudar essa mentalidade. Porque eu sei, é difícil, tá? Pra você chegar num patamar de gostar, de adorar de fazer exercício, realmente não é fácil. Mas você tem que ter uma rotina. Você tem que colocar aquilo como prioridade para você, para que um dia você realmente pense: nossa, agora se eu não fizer, vai fazer falta para mim. Entendeu? Então, periodizar.
periodizar de uma forma que seja introduzida de uma forma boa na tua rotina, de uma forma que dê para encaixar, entendeu? Espero que tenha conseguido responder vocês aí, tá, gente? Minha mãe me pergunta o seguinte: Ali, uma pessoa com pressão alta pode não ter mais exercícios? Mãe, não entendi aqui. Pode parar de tomar remédios? Então tá. Então é o seguinte. É que nem eu comentei, né, mãe? É o seguinte, gente, quando a gente depende do quadro, né? Depende do o quadro que o aluno ou a pessoa está, né? Então, se tiver com uma situação, já tomando remédio há muito tempo, com uma dose muito alta, então o exercício físico vai ajudar, vai beneficiar de algumas formas, que nem eu comentei, só que não vai fazer com que pare. Talvez com o tempo diminua demais, e existe exemplos, sim, de pessoas com hipertensão que realmente conseguiram parar de vez de tomar remédio. Mas como? Acompanhamento médico, é importante dizer, né? Sempre acompanhando, fazendo as consultas de rotina com exercício físico, né? De uma forma correta, que nem eu comentei, alguns cuidados é preciso ter, né? Mas com acompanhamento médico e de um profissional da educação física fazendo os exercícios corretamente, né? E o aluno se dedicando, sim, pode baixar os miligramas que a gente comenta do medicamento, mas o parar realmente é uma questão mais profunda, assim, né? De que nível está se encontrando o paciente, né? Mas com certeza a gente consegue baixar bastante aí as doses do remédio. O Jeff Rosa comenta o seguinte: tivemos na época que trabalhava contigo na academia, ainda o exemplo do Carlos, com certeza, seu Carlos, que diminuiu consideravelmente o uso dos medicamentos para hipertensão. Perfeito, muito bem, Jeff, que você trouxe aí. Ele já é um aluno, o Carlos Alberto, é um aluno que tem essa pressão alta e a gente consegue controlar. A gente tem uma tabela lá e a gente afere a pressão tanto antes quanto depois do treinamento. E ele conseguiu baixar bastante as doses de remédio para hipertensão. Então é um grande exemplo, né? E a Gi comenta: o negócio é movimentar o corpo. Com certeza, sempre vai ser. Beleza, gente? Fico feliz aí por vocês terem ficado até o fim, tá? Espero ter respondido de uma forma clara, assim, né? Ter passado o conteúdo também de uma forma clara e que vocês tenham entendido, assim, a importância do exercício físico para a saúde em geral. Tá bem, gente? Agradeço de coração mesmo, tá? Aí já são quase 15 para as 9. Obrigado por vocês terem ficado até o fim aí comigo, tá? E para mim foi muito importante, tá bom? Parado não dá para ficar. É isso aí, Alessandra. Ótimo, obrigado. Obrigado, Graça. Obrigado, Paulo. Grande live. Valeu, Alessandro. Obrigado, gente. Deus abençoe, tá? Obrigado demais, de verdade, de coração, por terem ficado até agora. E vamos ver aí se a gente consegue fazer mais lives aí sobre assuntos que sejam importantes e pertinentes aí para o nosso dia a dia, né? Valeu, Marcos. Valeu, já estamos aguardando a próxima. Bravo. Obrigado, gente. Deus abençoe, tá? Boa noite e um grande dia amanhã. Abraço.